Lianco pode trocar o Galo pelo Grêmio? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Bahia respondendo se tem interesse em Matheus Mendes. O Atlético Mineiro e o Grêmio fazendo bonito em relação a público e mais especialmente em renda. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o América Mineiro vai mesmo jogar contra o Atlético na final do estadual de Minas Gerais no Mineirão. Inicialmente essa partida estava marcada para o Independência, mas depois da derrota por 4-0, a ideia do Coelho é lotar o estádio do Mineirão com torcedores do Galo para aumentar seu faturamento. A saideira do giro de notícias, o Shakhtar Donetsk oficializou a compra de Alisson, atacante de só 19 anos de idade que pertencia ao Galo, operação de 14 milhões de euros ou 88 milhões de reais. O Atlético fica com 12 milhões de euros livres de impostos. Preciso falar agora sobre o Bahia. O tricolor tem ou não interesse em Matheus Mendes, goleiro de 25 anos de idade que pertence ao Galo e está emprestado ao América. Essa notícia surgiu no último sábado, a Rádio Itatiaia publicou tal informação depois da vitória do Galo por 4-0 contra o Coelho. Havia procurado dirigentes do América que asseguravam que não sabiam de absolutamente nada, embora o América talvez seja o último a saber, até porque é uma negociação, se rolar entre Bahia, Atlético Mineiro e o jogador. Mas consultei uma fonte do Departamento de Futebol do Bahia que respondeu, abre aspas, não tem absolutamente nada, chance zero de o Matheus Mendes ser contratado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Bahia acaba de fechar com outro goleiro, Ronaldo, que pertencia ao Atlético Goianiense. Ele chega ao Bahia por empréstimo até o fim da temporada e vai disputar a posição com Marcos Felipe. Só para completar sobre o Matheus Mendes, excelente futuro, enorme potencial, titular absoluto do América, e ele nem participou do 4-0 contra o Galo por conta exatamente do contrato que tem com o Atlético. O Galo exigiu um pagamento de 750 mil reais de multa toda vez que o Coelho escalá-lo contra o Galo. O América, sem dinheiro, preferiu poupar o jogador, abrindo mão do pagamento dessa quantia. Hora de falar sobre Lianco. E a especulação que surgiu nessa segunda-feira de que o zagueiro, que tem sido capitão em algumas partidas do Galo e foi autor de 2 gols na final contra o América, pode virar reforço do Grêmio. 2 setoristas do Tricolor trouxeram essa notícia. O que eu fiz? Conversei com o Marcelo Vojnovic, que é pai e empresário do Lianco. Ele assegurou que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O Lianco está encantado com as condições e tudo que ele tem vivido lá no Atlético. Depois de passar dificuldades no exterior, tudo que o Lianco quer é fixar residência, passar a frequentar o mesmo clube durante bastante tempo. Outra situação importante, o pai do Lianco me contou que há um projeto bastante bem definido entre o atleta e o clube, que é de fazer do Lianco um atleta da seleção brasileira, e existe a expectativa de que, se essa evolução continuar, o Lianco possa figurar na seleção brasileira nas próximas convocações. Só para completar em relação à situação do Lianco, jogador comprado junto ao Southampton por 18 milhões de reais, valor que garantiu ao Galo 50% dos direitos econômicos. Há também metas previstas no contrato que podem obrigar o Atlético a adquirir mais 25% dos direitos econômicos por 9 milhões de reais. Preciso falar agora sobre um feito de mineiros e gaúchos. Normalmente as maiores rendas do futebol brasileiro vêm de São Paulo e Rio de Janeiro, até por conta dos ingressos mais altos. Nesse final de semana em São Paulo tivemos Corinthians e Santos, e no Rio de Janeiro Flamengo versus Vasco, o clássico das multidões. Mas as maiores arrecadações ficaram em Porto Alegre e em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro, na vitória por 4-0 contra o América, levou 47.036 pessoas ao Mineirão, numa renda total de 4 milhões e 100 mil reais, ticket médio de R$ 87 reais. Já Grêmio e Internacional levaram para a Arena do Grêmio 51.077 torcedores e a maior renda do final de semana, 4 milhões e 400 mil reais. O Flamengo versus Vasco teve 55 mil pessoas no Maracanã, e uma renda de 3 milhões e 700 mil. Corinthians e Santos, segundo maior público da história da Neoquímica Arena em jogos do Corinthians, 47 mil pessoas e uma renda de 3 milhões e 600 mil reais. Pode parecer besteira, mas a capacidade de arrecadação com bilheteria transforma os clubes.
aqueles times que têm a possibilidade de faturar alto de forma recorrente com jogos dentro de casa, têm maior capacidade de investimento, de pagamento de salários, de contratações, entre outras coisas. Hoje teve a representação, Cirilo, depois daquela folga de domingo e segunda-feira. O Cuca esticou um pouquinho a folga após a goleada de 4-0 no sábado. E aí hoje a reapresentação e tivemos boas notícias do clube. Uma já lá em Vespasiano. E aí veio a boa notícia do Hulk, né? Hulk foi para campo ainda num trabalho de transição inicial, fez um trabalho à parte em relação aos demais companheiros de elenco, mas já foi pro campo, já iniciou aquela corridinha leve, né? Fazendo um trabalho de fisioterapia, intercalado lá com a corridinha no campo também, o Hulk. Então iniciou a transição, é assim que é chamada quando o jogador tá saindo do DM e partindo para o trabalho de campo. Mas ainda não podemos afirmar, Cirilo, e cravar que o Hulk vai pro jogo, tá? Isso é bom dizer aqui. E até podemos fazer um debate aqui, você no caso com o Edu aí, se vale a pena também o Hulk ir pro jogo. Se não tiver totalmente 100%, o Atlético tem uma boa vantagem, né? O ano tá só começando, depois tem 2 semanas antes do Brasileiro, pro Cuca preparar esse time aí pro início do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode debater isso aqui, mas a boa notícia é que ele foi pro campo. E a outra boa notícia, agora 6h45 marca o sinalzinho da Itatiaia, é de que o Vitor Hugo chegou para ser mais um jogador, mais uma opção para o Cuca na zaga. Vitor Hugo, zagueiro experiente, vem do Bahia por empréstimo, a gente já trouxe aqui a informação na Itatiaia, até o final do ano, 33 anos, zagueiro canhoto, isso é importante dizer, já que o Atlético de canhoto só tem o Alonso, então vem para reforçar esse time do Atlético e veio com muita sede aí de buscar títulos também, ele que foi campeão lá em 2016 com o Cuca no Palmeiras, viu, Cirilo? Pois é, o cara que tá chegando aí pra essa composição de time. Ô Edu, você acha que o Vitor Hugo vem pra ser titular? Chega pra brigar, mas no momento não há brechas, né? O Alonso vem bem, tem bons números nesse início de temporada, assim como o Lianco, mas o Vitor Hugo eu acredito que chega pra jogar do lado esquerdo, é canhoto, e tem uma característica diferente, né? O zagueiro mais rebatedor, mais força física. O Alonso vai ser convocado, como já foi agora pra seleção do Paraguai, em determinado momento vai desfalcar o Atlético. A gente sabe que o sistema defensivo tem muito cartão, há suspensão, então o Vitor Hugo vai jogar de uma forma ou outra, assim como o Igor Rabelo vai ter sua oportunidade também. Gostaria que o Rômulo tivesse mais chances, mais jogos, mas enfim, o Vitor Hugo chega para reforçar o elenco. No momento, a titularidade eu acho que está definida ali na zaga, a dupla Lianco e Alonso, que está muito bem, por sinal. Eu não duvido das indicações do Cuca, né? Como ele sempre costuma acertar, a maior parte das vezes pelo menos, né? Vitor Hugo não é o movimento que eu faria nesse momento, porque o momento da carreira dele não é o mais positivo. Mas dá para duvidar que o Cuca pode vir a acertar novamente? O caso do Vitor Hugo é um caso que já aconteceu no Atlético em vários momentos da carreira. Pode acreditar. O Cuca ele costuma acertar 7, 8 em 10, vamos dizer assim. Mas aí não é informação, é só opinião, feeling. Eu não acho que o Vitor Hugo seria o cara que o Cuca, primeiro nome, falou, eu quero esse. Acho que o Cuca deve ter trabalhado com outros nomes, o Atlético pode ter tentado, a parte financeira pode ter inviabilizado, até que chegou no nome do Vitor Hugo. Uma oportunidade, tá ali encostado, o Cuca conhece, acredita numa recuperação do atleta e o Atlético acabou trazendo o zagueiro. Tomara que nesse ponto, mais uma vez, o Cuca esteja certo e que o Vitor Hugo chegue para acrescentar. Siga, Azeredo. Bom, então, dito isso, Cirilo, o Atlético tendo esta opção na zaga, tem o Roman também, né, garoto que vai ser integrado, já foi, na verdade. O Vitor Hugo hoje, ele não foi pro CT, ele não treinou no CT, ele foi pro hotel, depois foi realizar exames e deve ser anunciado de forma oficial a qualquer momento pelo Atlético. Agora o Cuca, Cirilo, vai em busca de mais uma grande marca no Galo, hein? O Atlético, sob comando do Cuca, alcançou há 11 anos a marca de 13 vitórias consecutivas. E o Cuca vai no sábado em busca da 10ª vitória consecutiva. Você fala assim, pô, então ele não tá igualando a marca. Não, não tá. Só que 10 vitórias consecutivas só aconteceu a última vez lá em 2013, quando ele chegou a 13 vitórias consecutivas. Em 2012, com o Cuca, o Galo também chegou a 10 vitórias consecutivas. E o Atlético, então, vai em busca do título invicto. A gente já falou isso aqui na Itatiaia. É uma marca que o Cuca quer quebrar também, quer chegar. E vai em busca dessa 10ª vitória consecutiva. Lembrando que, se você juntar aquele último jogo da Arena, ano passado com o Atlético Paranaense, os 2 jogos dos Estados Unidos, os 3 do Sub-20, mas esses jogos que o Cuca está, o Atlético está aí há quase, são 15 jogos. 15 jogos invicto, o Atlético desde então. Em que pese, Panzi, a gente tem falado isso, né? Em que pese o nível dos adversários que no começo do ano não é o nível que você vai enfrentar ao longo da temporada, não dá pra ignorar um time que pode chegar no fim de semana a 10 vitórias consecutivas, Edu. Não dá, cara. E a gente que acompanha futebol, por exemplo, o Inter tá jogando muito bem. Ele também tá enfrentando adversários que não estão no nível, a não ser o Grêmio ou Juventude. O Flamengo, a mesma coisa, jogando muito bem. E o Atlético assim também, cara. O Atlético não tem sofrido.